Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esse estudo. Bem, hoje nós iremos falar do livro de Gálatas, capítulo 5. Aqui, neste capítulo 5 de Gálatas, nos dá referência e nos ensina como que as pessoas serão nos últimos dias. Bem, nós vemos no decorrer dos dias que se passam e dos dias que se chegam, nós estamos vivenciando muitos, principalmente pessoas ex-evangélicos, ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, ex-diáconos, ex-presbíteros, tudo ex do cristianismo, se voltando, migrando para o judaísmo messiânico, nazareno, várias linhas de judaísmo aí, e com o decorrer do tempo eles entram numa armadilha chamada judeulatria, ou seja, eu sou justificado pelos atos que eu pratico, ou seja, eu auto me justifico e não o Eterno que me justifica. Eu auto me justifico para as pessoas que estão ao meu redor e não o Eterno. E o que eu quero dizer com isso é que isto não passa de uma idolatria. A pessoa se auto-justificando. Ela coloca um quipá, ela deixa a barba crescer, ela deixa os peotes crescer. Para quem não sabe, peotes são aquelas costeletas, as costelinhas aqui, ó. Lá no Nordeste chamava isso. Aqui eu não sei como chama. Deixa crescer aqui os cantos aqui do cabelo, do lado da orelha. Então deixa crescer, fica aquela enroladinho. Então a pessoa, eles deixam crescer, eles se tomam postura de sábios, religiosamente falando, mas não são justos. Ou seja, quem olha e quem vê uma pessoa falando de hebraico, né, para os neófitos, para os incautos, pessoas que não entendem, pessoa que não entende, rapidamente essa pessoa ela pode ser manipulada por causa de uma simples palavra, Shalom. Então, eu conheci pessoas que chegou na comunidade outrora dando paz do Senhor. E no dia que ela aprendeu a falar Shalom, Shavuot, Shabbat Shalom, Boker Tov, quando ela começou a aprender estas palavras como se estivesse dizendo, olá, tudo bem? Como você vai? Né? Então, essas pessoas viraram a cabeça e se voltaram para o ensino dos homens. Eu costumo dizer na comunidade que aqui onde nós estamos é muito fácil você prender alguém a uma religião, porque o brasileiro ele é um país religioso.
Se eu não me engano, existe uma pesquisa de apenas 5 a 6%. Isso eu vi há um tempo atrás, não sei se o número é igual hoje, de pessoas que não acreditam em nada, não acreditam no eterno. Elas dizem que não acreditam, são ateus. Tá? Porque eu tenho o meu achismo, estou achando, tá? Que os ateus são os verdadeiros crentes, os que creem mesmo. Eu penso assim. Então, poucos não creem. Então, a maioria das pessoas do Brasil são religiosas. Vieram de um lar religioso, vieram de uma família religiosa. Meus pais, a minha situação, eu fiz primeira comunhão, eu fiz a Eucaristia, eu fui criado no lar, eu fui até indicado para começar os estudos para ser padre, porque minha tia, ela queria muito, isso era o sonho dela, só que eu via coisas estranhas na igreja, sem sentido, né? Não havia um sentido, não havia, eles simplesmente rezavam algo, mas sem sentido. Então, eu fui criado num lar católico, depois eu migrei para a igreja evangélica. Desculpe você que está me ouvindo, a igreja evangélica, ela é apenas filha da igreja católica. Por quê? Porque todos os ensinos, até algumas bíblias que foram traduzidas do latim para o português pelo padre João Ferreira de Almeida, algumas coisas são tendenciosas, né, para dar margem à religiosidade. Então, muitas pessoas, muitos ensinos das igrejas vêm da igreja católica e vai persuadindo pessoas. E as pessoas acham que a igreja evangélica surgiu antes da igreja católica, e é uma mentira, e é uma farsa. A igreja evangélica, ela surgiu após a igreja católica. Isso nós temos, né, com os nossos historiadores aí. Um deles é Eusébio de Cesareia, fala como que surgiu o cristianismo. Aconselho você a ter este livro, muito bom. Então, nós fomos criados num lar religioso. A maioria dos brasileiros, quando eu falo brasileiro, porque nós somos brasileiros. Veja, e existe um número de pessoas, por causa da migração de alguns israelitas do nosso povo para o Brasil, vindos da Espanha e de Portugal. Então, alguns de nós temos um sangue, um DNA de israelita. E por termos o DNA, perdemos o costume, perdemos as tradições, perdemos a essência e fomos induzidos às religiões. Então, a maioria das pessoas, elas foram induzidas às religiões. E por nós vivemos num lar religioso, achando que estamos arrebentando, achamos que estamos agradando ao Eterno, fazendo com que o Eterno venha nos obedecer e não nós o obedecermos. Não, nós temos o Eterno nas religiões como um mordomo que está pronto para te servir, como se ele tivesse perdido o controle da sua humanidade. E aí ele diz: veja, eu estou aqui para te servir. Então nós temos visto isso são dados
verdadeiros, são testemunhos oculares que eu estou falando. Então, a maioria de nós viemos de um lar cristão, de um lar do cristianismo, da religião. Outros entraram no budismo e vai. Mas o que eu quero dizer é que todas as pessoas, a maioria, viveu numa religiosidade. E o que está acontecendo? As pessoas estão se frustrando, né? Elas veem que não acontece nada, então elas olham para o judaísmo e diz: olha, a primeira coisa que as pessoas logo veem, o judeu é rico. Então, já que ele é rico, eu vou entrar no judaísmo. Aí ela procura o judaísmo tradicional. Eu já presenciei pessoas indo até o judaísmo tradicional. Chegando lá, encontram as portas fechadas. Não deixam entrar. De maneira nenhuma entra. Não entra. E tem outras linhas de judaísmo que as chamam de Bnei Anusim, que agregam essas pessoas, porém essas pessoas é necessária se submeter às regras da comunidade. Porém, umas ficam, outras não, porque são motivadas por um interesse por trás. Então, eu estou falando de pessoas que estão sendo frustradas e pessoas que são interesseiras, que querem apenas se beneficiar, que querem que o Eterno sirva a ela, mas elas não vão servir o Eterno nunca. Então isso ocorre, isso está... Eu considero aí 70% aí dos brasileiros que saem das religiões e vão em busca do judaísmo para se auto-beneficiarem, para se auto-intitularem, para se dizer: eu sou isso, eu sou judeu. Então, hoje a moda é: eu sou judeu, entendeu? Então a moda hoje era assim. Na época do Holocausto, de Hitler, escondiam a identidade. Ninguém dizia: eu sou judeu, porque era condenado à morte, ou à tortura, ou à prisão. Então ninguém falava nada. Mas hoje todo mundo fala. Tudo bem. Vamos ver daqui um tempo, quando o anti-Messias chegar, se muitos vão estar dizendo: eu sou judeu. Tá bom? Então veja, continuando o raciocínio. Então nós temos muitas pessoas que estão fazendo isso. Vejam, o que eu estou querendo dizer com isso? Ao longo do tempo, essas pessoas elas viram presas fáceis do judaísmo. Vejam, eu costumo dizer na comunidade: não é difícil para um judeu, eu estou falando judeu mesmo, o seu ramo de Judá, não é difícil para ele fazer três orações no dia. Não é difícil ele fazer o jejum de Yom Kippur. Não é difícil ele ir na comunidade no Shabat. Não é difícil ele ir na sinagoga. Não é difícil dele se abster de certos alimentos. Não é difícil. Por quê? Porque ele já tem em seu DNA e sangue, no seu sangue, disciplinas que vêm acompanhando desde o nascimento. Então não é difícil. Então o judaísmo, eles escrevem seus livros, eles colocam os seus achismos, eu acho que é assim, as suas opiniões, as suas discussões, como o livro do Talmud, como o livro de Rubash, o livro do Midrash. Vários livros do judaísmo são achismo, são histórias,
são folclores, exatamente. Então, e eles colocam isso lá. Tá, só que o indivíduo que está chegando agora na religião do judaísmo, curioso, às vezes ele nem está lá, mas ele consegue entrar no messiânico, ele consegue entrar no judaísmo nazareno, ele consegue, por quê? Porque as portas estão abertas. E aí ele chega lá, em vez dele se interessar, né, e buscar um eterno, ele começa a ser curioso. Ele não lê a Brit Hadashah, ele não lê as escrituras, ele não compreende as escrituras e começa a aderir para si aqueles costumes judaicos que não lhe pertencem. Ou seja, a prioridade deste indivíduo, desta pessoa, é mudança interior e ela não quer mudar. Por quê? Porque ela se frustrou, porque ela não foi atendida pelo Eterno, então o seu coração está completamente voltado para o interesse do judaísmo e não para o Eterno. Ele é uma pessoa que está interesseira, ela é interesseira por tudo, mas não pelo Eterno. Você vê isso nos atos que essas pessoas cometem, com suas obras, com a sua vida no cotidiano, você vê isso. Então eu estou acostumado a vivenciar, já vivenciei e estou vivenciando isso na minha vida através de muitas pessoas que querem se achegar ao judaísmo nazareno. A maioria das pessoas são interesseiras, não querem se arrepender, não querem. E aí essa pessoa, ela compra um livro do judaísmo, ela compra o Sidu, ela compra um kippá, ela compra um talit, ela compra os livros, o Talmud, ela compra várias coisas, ou ela vai na internet, porque hoje a democratização da informação está acessível, então eu vou na internet e pesquiso de tudo. Eu não tenho mais o trabalho nem de ler um livro, então eu vejo lá, em PDF, alguém disponibilizou, baixo, vou dar uma lidinha, vou pegar alguma coisa ali e aplicar na minha vida como interesse. E junto com esse interesse demoníaco, que para mim isso é interesse demoníaco, essa pessoa, ela coloca o auto se declarar justo, o auto se declarar perfeito. Eu não como mais isso, eu não como mais aquilo, eu só como caché. O problema não é não comer caché, a pessoa tem que se abster, realmente as escrituras falam disso, mas o problema é que ela se autodeclara com intuitos de menosprezar o outro. Isso é fato, porque ela faz e o outro não faz. Então o intuito dessa pessoa, você vê isso com obras, porque eu tenho um relacionamento com muita gente, chegando a milhares de pessoas, tanto no cristianismo como hoje no judaísmo nazareno, né? Nós temos convivência com pessoas de várias igrejas, de vários ministérios, que a maioria que se volta para o judaísmo, elas são interesseiras. A maioria. Então o que eu estou dizendo são dados realmente que geram testemunhos oculares. Então isso é importante. Então essa pessoa, ela mudou apenas de religião, mas ela não mudou. E o Eterno conhece o coração dessa pessoa. Aí o que ocorre com essa pessoa? Existe alguém inexperiente, da forma
do judaísmo nazareno, essa pessoa, e ela é um Rosh, ela é um líder de uma comunidade. Então, ela está, o Eterno colocou aquela pessoa lá, e ela, por se autodeclarar sábia, ela começa a pisar nos líderes. Ela começa a pisar no líder. Ela começa a falar mal. E não vai só por aí. Ela vai... Isso acontece, pessoal. Isso é fato. Isto aconteceu comigo. Pode ocorrer novamente. Já ocorreu com amigos meus, com pessoas que conheço de outros estados. Então isso é fato. As pessoas chegam até nós para falar. Então ela se une com outras que você só quer o bem, corrigindo, porque a palavra está escrito que ela é apta para correção, certo? E disciplina. A palavra é isso. Então, se o Rosh fala alguma coisa que não é para repreender e nem disciplinar, me desculpe, mas isso só está agregando pessoas sem mudança de vida, que darão péssimo testemunho lá na frente, pessoas que infelizmente trarão escândalos absurdos para dentro do judaísmo. Isso a gente vai ver, e a gente já está presenciando isso. Então ela arruma um, arruma outro e começa a pisar. Ela começa a falar mal, ela começa a armar facções, intrigas, invejas. Então essas pessoas vão indo de mal a pior, de mal a pior. Se escondem em um certo tempo, mas depois se manifestam. E isso vai indo, até chegar uma hora que aí ela mostra as unhas dela. Então, a maioria das pessoas são assim. E para os, digamos, os grandões, que são os líderes, que estão no mesmo embalo dessas pessoas, eles começam a não mais ler a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Ele já não lia, então agora ele não lê mais. O que ele leva para a comunidade? O Talmud, o Midrash, né? A Ética dos Pais, o Zohar, o livro de Maimônides, os 613 preceitos. Então ele começa a dar isso para as pessoas. E as pessoas, com comichões no ouvido, para não dar ouvidos à verdade, começam a gostar. E aí elas vão se autodeclarando judias. Mulheres que um tempo atrás eram fofoqueiras, não é ainda, mas que tinha o caráter assim, fofoqueira, briguenta, pessoas intrigantes, invejosas, maldizentes, caloteiras, roubadoras. Então você vê que as pessoas eram assim, só que ela esconde isso por um certo tempo e começa a aderir o véu, começa a deixar o cabelo preso, o véu, e fica aquela coisa esquisita que todo mundo olha para a comunidade e está lá a cara de gente sem alegria nenhuma. Por isso que você olha para a fisionomia de muitas pessoas e você vê que não existe uma alegria no semblante dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão carregando um peso que elas nem mesmo sabem. Então, e aí começam a aderir coisas do judaísmo. E aí quando ela vai falar com o vizinho, com a família, ela diz: olha, eu sou judia, agora eu não posso mais me relacionar com você, né? Talvez ela nem fale isso, mas ela já demonstra isso para a pessoa. Não vou mais me relacionar com você, eu não posso ir na sua casa para jantar, para almoçar, porque o meu negócio agora é kasher. É isso mesmo. Eu não posso mais almoçar em família, porque agora é kasher. Eu não sei o que você come.
Então ela começa a desprezar os familiares. Isso eu falo com exatidão. Eu não estou blá 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 não, gente. Eu estou falando de algo que ocorre. Por isso que hoje aqui é Gálatas 5. Gálatas 5 fala tudo sobre essas pessoas e muito mais. Então o resumo que Paulo, Shaul, ele expressa nessa carta é extraordinário, tá? Então, por isso que eu estou contando aqui uma história de vivência, de testemunho, né? Então, o que ocorre é isso. Então, o se autodeclarar justo e não é, o se autodeclarar perfeitamente religioso e não é, entendeu? E não é. Então, a maioria das pessoas estão assim. E qual vai ser a finalidade disso tudo? Negar Yeshua. Como, Glitson? Sim, ela já negou lá. Ela nem conhece Jesus, que só muda o nome, mas é a mesma pessoa, a mesma essência, tá? A mesma essência. Yeshua e Jesus são a mesma essência, muda apenas o nome e as vestes, né, que Roma colocou. Então, ela já não cria, ela não acreditava, ela ia na igreja para se beneficiar. Lembre-se que eu estou falando isso. Ela ia na igreja para se beneficiar, atrás de alguma coisa, ela não conhecia já. Chega aqui, ou chega no judaísmo, ela também não crê. Por isso que os ensinos que nós transmitimos para essas pessoas, elas não entendem. Elas ficam assim, ó, boiando na maionese. Boiando. Por quê? Porque elas não entendem. Infelizmente, elas não entendem. Elas têm um raciocínio bloqueados. Porque elas têm um coração mau. Por isso que o Deus deste século as conhece e cega o entendimento delas, para que não lhe resplandeça as boas novas, pessoal. Então, elas nunca irão entender. Então, qual vai ser a maneira mais prática? Vai agregar pessoas que têm o mesmo entendimento, né? Pessoas que se voltarão aos mitos, às fábulas, às genealogias intermináveis, se achando auto-justificadas, e não são, tá? Então, e o resultado vai ser negar Yeshua, negar a Brit Hadashah, o Novo Testamento, já não leem a Torá, não leem, já não leem os profetas, mas perdem tempos e tempos falando da tradição do nosso povo, que para eles não é um peso, mas sim uma dádiva, mas para esses é um peso, mas eles gostam. Então, infelizmente, nós estamos presenciando isso nos finais dos dias. E as pessoas só vão de mar a pior. De mar a pior. Escutem o que eu estou falando para vocês. Entendeu? Motivadas por interesse, acumularão mestres para si. Então ela vai chamar um mestre para si, os mestres que façam os ouvidos coçar, né? Como é gostoso ouvir o que ele fala, mas a verdade ninguém quer ouvir. Então, é como eu falo, se você ouvir apenas um lado da moeda, você está corrompido. Você não pode ouvir um lado da moeda. Você não pode ver um lado da moeda.
Eu falo em forma de justiça. Você tem que ouvir o outro lado. Se você não ouvir o outro lado e tomar decisões precipitadas, você vai pagar por isso. Por isso que devemos tomar bastante cuidado. Nós vemos aí muitos se associando a outros, fazendo aliança, né, se intrometendo em assuntos terríveis, que só o Eterno pode ter misericórdia, né? E aí você vê também outros indo lá na internet, falando mal da Brit Hadashah, falando mal de pastor, falando mal de um monte de gente, e também negando Yeshua. Negando Yeshua. Aí as pessoas até aplaudem, porque, como eu disse, ela estava acostumada no cristianismo e se frustrou. Então agora ela é a sabichona, ela é o bambambam. Então ela vai aplaudir aqueles que outrora eram ex-pastores, ex-bispos, ex-apóstolos da igreja, tá? Da igreja do cristianismo. Ele era ex do cristianismo. E aí você vê ex-cristão aplaudindo. E vai de mal a pior, de mal a pior. Então, esse é o retrato, essa é uma retrospectiva e uma visão futura do que ocorreu, do que está ocorrendo e do que vai ocorrer ainda. Muitas pessoas chegarão assim. Então eu vejo casos de pessoas dizerem: olha, eu quero aprender. Ela quer aprender tudo de um dia para a noite. Por quê? Porque ela foi educada no cristianismo assim. Então ela pensa que no judaísmo é assim, no judaísmo nazareno. E não é. Então ela logo vai se contrariar e vai dizer: então aqui para mim não serve. Eu sou teólogo. Para mim, eu sou também teólogo. Para mim isso é lixo. Teologia para mim é lixo. É lixo. Primeiro que vem do grego, ensino da Grécia. Então para mim é lixo. Então eu me desfiz de tudo que eu tinha do cristianismo. Eu larguei fora aquilo que me prejudicava, aquilo que me fazia escravo do cristianismo. Eu larguei tudo. Tem coisas boas, tem pessoas ótimas no cristianismo. Eu conheço missionários que vivenciaram milagres, prodígios, testemunhas de Jesus, que é Yeshua. Eu vivenciei, eu estive do lado, eu acompanhei aos missionários do Piauí, do Maranhão, pessoas que lidavam com índios, que na época a Igreja Católica oprimia essas pessoas, e os missionários chegavam lá e faziam as pessoas se voltarem para Jesus. Veja, eu conheci pessoas boas, e quando eu falo do cristianismo, é a religião do cristianismo, e não as pessoas. Não, jamais. Tem amigos meus que estão no cristianismo. Eu já fiz jovens que hoje são pastores e estão no cristianismo. Estão na África, estão em outros países. Então, na época que eu cuidava de jovens, eu já fiz isso. Eu ajudei muitos jovens que hoje estão sendo pastores em várias igrejas, passando em vários países. Então, eu ajudei muita gente. Então, eu falo não de pessoas, eu falo da religião do cristianismo, tá? Então, vamos ler. Eu fiz o comentário aí de meia hora. Vamos ler o que Paulo está falando aqui, que é extraordinário. Isso serve tanto para o judeu, para o gentio, certo? Vamos ler.
Gálatas capítulo 5 diz: o Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Exatamente. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Shaul, lhes digo que, se vocês realizarem a Brit Milá, o Messias não lhes servirá para nada. Ponto. Vejam só. A Brit Milá é uma confirmação da obediência à Torá. É uma aliança que eu faço para cumprir a Torá. Se eu faço a Brit Milá e erro em descumprimento de alguma das mitzvot da Torá, a Torá vai me condenar. Então, automaticamente, eu estou depositando na minha autojustificativa e não em Yeshua. Por quê? Porque minha consciência está corrompida para que eu, através da Brit Milá, venha obedecer a Torá. Então, se eu falhar, a Torá me condena. Já não restará nenhum pingo para que Yeshua te livre. Porque você está se autodeclarando justo. Você está dizendo para a Torá que você obedece ela. Por isso você fez a Brit Milá. Ok? Então você está dizendo para a Torá: eu vou te obedecer. Só que nós sabemos que nenhum ser humano da face da terra obedece à Torá. Por isso que ela condena você. O judeu de nascimento, ele realiza a Brit Milá, porque para ele não é um peso, mas mesmo assim eles erram, falham. E aí o Eterno colocou uma cegueira neles para que não lhe resplandecesse as boas novas de Yeshua. Então, eles tiveram consequências terríveis, mas por causa da rejeição deles, nós viemos, os gentios, que é Efraim. Então vejam só, se eu realizar a Brit Milá, eu sou obrigado. Então ele falou: se você fizer, o Messias não vai servir de nada para vocês. Não vai servir de nada. Por quê? Porque para ele, vocês estão se autodeclarando justo. Se ele é o Tzadik, se ele é o justo, se ele é Adonai, se ele é a minha expiação, se ele é meu salvador, se ele é meu libertador, se ele é meu Meler, meu rei, por que eu vou me auto-justificar através de uma circuncisão? Sendo que, já disse, a circuncisão, ela é uma confirmação para que eu obedeça a Torá. Se eu desobedecer, eu estarei errado. Aviso-os outra vez: todo homem que permitir a realização da Brit Milá é obrigado a cumprir toda a Torá. Está escrito, gente. Está escrito isso. Está escrito. É obrigado a cumprir toda a Torá. Se errar, já era. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo, estão separados do Messias. Então, eu me declaro justo. Lembre que eu falei que as pessoas querem se autodeclarar justo.
e se autodeclarar justo e se autodeclarar perfeito é legalismo. Não adianta fugir. É um legalista. Eu concordo com um dos repórteres do jornalismo, disse um dia: a única pessoa que tem o direito de dizer que é legalista é a polícia, é os policiais. E é verdade, eles são legalistas no que faz. Tem que ser. Por isso eles aplicam a lei severamente. Eles têm que ser legalistas. Agora, o ser humano, para com a Torá, não pode se autodeclarar justo. Estão separados do Messias, vocês caíram da graça do Eterno, mediante o poder do Espírito que atua em nós, porque confiamos e somos fiéis. Aguardamos com certeza a esperança de obtermos a justiça a ser cumprida. Quando nos unimos ao Messias Yeshua, nem circuncisão, nem incircuncisão importa. O que realmente tem proveito é a fidelidade decorrente da confiança que se expressa pelo amor. Vejam, a circuncisão, por isso que Abraão, ele é pai tanto de circuncisos e incircuncisos. Quem tem que ficar cego são os circuncisos, para que os circuncisos, na cegueira espiritual, por isso que é um estado temporário do povo de Israel, de que eles estejam cegos, para que os incircuncisos na carne possam entrar. Por isso que Paulo disse que Avraham Avinu, ele é pai de incircunciso e circunciso, certo? Aí você diz, mas Abraão, ele circuncidou-se. Sim, por isso ele é pai de incircunciso e circunciso. Agora, ele circuncidou quem primeiro? Ismael. E Ismael, ele mandou embora. Por isso que Paulo disse, mande embora os filhos naturais. Os filhos naturais, eles têm que ficar cegos. Os filhos sobrenaturais que viria a partir de Isaac, eles têm que verem Yeshua. Por isso que a descendência de Isaac são aqueles que virão e verão Yeshua. Entenderam? Porque Isaac foi circuncidado ao 8º dia. E ele foi filho da promessa, mas o filho primeiro foi Ismael. É os filhos naturais. Sem Torá. Depois de 90 anos, Abraão ele é circuncidado e seus escravos. Ah, mas eu sou ger. Não, você é brasileiro que está no Brasil. Se você fosse brasileiro e fosse para o povo de Israel, naquela época, se existisse o Brasil, e vocês falassem para Moisés, Moisés, eu sou brasileiro, eu quero fazer parte do povo de Israel, posso me unir a vocês? Pode, está aqui as regras, você primeiro tem que circuncidar, então tá bom. Então esse é o ger. Não eu agora, eu não sou ger nenhum, eu sou gentio. Eu sou gentil. Eu sou Efraim que se misturou. Eu sou gentil. Eu não sou ger. Já falei, se eu fosse ger, eu iria lá para Israel na época, se tivesse o Brasil. Eu dizia, olha Moisés, eu quero participar aí do povo de Israel. Tá? Ah, mas tem que submeter a circuncisão. Tá bom. Aí sim eu era um ger. Eu era um estrangeiro ali. Por isso que o Eterno disse, não trate o estrangeiro desigual. Ele é comparado ao natural da terra. Não trate, porque poderia ocorrer de alguém destratar. Ok? Eu hoje não sou ger.
Um ger é um estrangeiro. Eu sou estrangeiro de onde? Eu sou estrangeiro de onde? Se eu estou no Brasil e nasci no Brasil, eu sou estrangeiro de onde? De onde? Me fala. Ô Senhor, tem misericórdia. Mas é isso. Entenderam? Então, se eu realizar Brit Milá como gentil, eu tô lascado. Eu tô lascado. Isso ficou pro nosso povo. Eu não sou... Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu falo mesmo e não tô nem aí quem se magoe ou não. Você tem que ter a sua identidade. Você é brasileiro, você tem origem portuguesa, espanhola, entendeu? Você nasceu num lar evangélico, você nasceu na religiosidade da Igreja Católica, você nasceu num lar religioso, você foi misturado. Então para de se autodeclarar judeu, que você não é. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha, gente. Eu já estou avisando de agora. Muitos vão passar vergonha. Principalmente aqueles que deixam a barba crescer, os peotes, a roupa preta. É um verdadeiro, para mim, palhaço. É um verdadeiro fantasiado. Hoje nós estamos na época agora do carnaval, né? Dia 26 hoje, eu acho. De fevereiro, estamos se aproximando no carnaval de 2019 e você vai ver muitas pessoas fantasiadas. Essas pessoas são melhores, viu? O Eterno vai julgar ela de acordo com vai julgar os ímpios. Agora, pessoas que aderem outra identidade e ficam se autodeclarando isso e aquilo, isso é feio. O judeu mesmo, original, vai te ver, vai dar risada da sua cara, gente. Para com isso, seja sincero, seja humilde, seja verdadeiro, busque o eterno, isso que importa, entenderam? Lá no reino dos céus, todos os que se autodeclararam que fez isso, que fez aquilo, é o que vai ficar do lado de fora. Na época de Yeshua, lembra? Os da esquerda, todo mundo se autodeclarou. Os da direita disseram, mas Senhor, nós nunca te vimos. Então ninguém precisa ficar se autodeclarando. Continuando, para terminar. Vocês caíram da graça, mediante o poder tal do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 6. Quando nos unimos ao Messias Yeshua, nem circuncisão nem incircuncisão importa. O que realmente importa é a fidelidade decorrente à confiança. Vocês corriam bem. Quem os impediu de seguir a verdade? Não importa o tipo de persuasão utilizada, ela não procede daquele que o chama. Então vejam, tem muita gente que estava indo bem, aí foram persuadidas, e isso não procede do Eterno. É preciso só um pouco de remédios para levedar toda a massa. Remédios é fermento. Então, às vezes, alguém jogou um pouquinho ali e já levedou toda a massa. Todo mundo está perdido por causa desta vergonha que estão fazendo. Estou confiante de que, pelo fato de vocês estarem unidos ao Senhor, não aceitarão nenhum outro ponto de vista. Tenho certeza também de que o perturbador, seja quem for, será punido. E vai ser. Quem é o perturbador vai ser punido. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a necessidade da circuncisão, poxa, tem gente que fala, mas a pessoa está debatendo com Paulo, Shaul, circuncidado ao 8º dia, fariseu, mestre da Torá, fluente em hebraico, da tribo de Benjamim, paz israelita. Teve a revelação de Yeshua. Camarada, o currículo dele, ele ainda diz que se considera um nada. Aí dizem que ele está errado por ele falar isso. É uma vergonha. Eu só tenho que dizer o seguinte: é uma vergonha. Paulo está errado no quê? Quem é doido para falar isso, gente? Não, mas a nossa circuncisão é da época de Abraão.
Você é louco. Paulo, ele está dizendo que você realizar, você vai ser. Você está negando Yeshua. Não lhe serve para nada Yeshua. Tá aí, gente. Não é eu que estou falando. É as Sagradas Escrituras. É a Brit Hadashah. É por isso que ninguém aceita ela, ninguém concorda, ninguém lê. Tá vendo agora? Porque na sua comunidade ninguém lê a Brit Hadashah? Dizem que até sermão de igreja. Que feio. É nada. É para se autodeclarar justo. É para se autopromover em cima dos outros. Que feio. Ridículo. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a necessidade da circuncisão, por que sou perseguido? Se fosse esse o caso, minha pregação acerca da estaca da execução não ofenderia ninguém. Gostaria que as pessoas que incomodam vocês não ficassem só nas palavras, elas poderiam castrar-se. Melhor. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permita que a liberdade se transforme em desculpa para dar imagem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque toda a Torá é resumida em uma frase: ame o próximo como a si mesmo. Isso ninguém quer. Apesar de falar, acha até bonito. Nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Mas aí quando você ouve alguém falar algo contra outra pessoa que te conhece há muitos anos, que lutou por você, que ajudou você, que fez tudo para que você crescesse, aí de um dia para o outro, alguém do nada aparece dizendo: olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo contra você. Aí você diz: agora já era, eu não quero saber mais dele. Aí você promove uma rebelião, aí você promove, agrega pessoas para si. Por quê? Porque é contra a essência, é contra o princípio. E aí da noite para o dia, eu jogo essa pessoa no fogo por causa do interesse meu, por causa de um interesse financeiro, por causa de um interesse pessoal. Eu jogo tudo isso fora, taco fogo em você, em você. E você que ajudou, você que construiu, você que indicou, você que fez tudo, você foi a fonte de toda a informação que chegou até essas pessoas, e tacam fogo em você da noite para o dia. Mas gostam de falar: ame o próximo como a si mesmo. Que feio, que feio. Então, infelizmente, a maioria estão vivendo isso, vivenciando isso, fazendo isso. E não é só com um e outro, faz com todo mundo que encontra pela frente. Traidor, maldizente, né? Fofoqueira, fofoqueiro. Tem gente, tá cheio. E o que nós não podemos fazer é isso. Por quê? Porque o nosso Yetzer Hará, nossa má inclinação, ela é abastecida com esses desejos. É como se fosse uma gasolina abastecendo o Yetzer Hará. Vai abastecendo e eu vou praticando atos repugnantes diante do Eterno. Que eu não amo mais ninguém, mas eu gosto de falar. Mas eu não amo ninguém, porque eu faço isso por trás, nos bastidores. Nos bastidores eu sou a cobra venenosa. Pensa que ninguém sabe. O negócio é sério. Mas se vocês se mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Olha aí. É isso. Por isso que ninguém lê a Brit Hadashah. Por isso que ninguém gosta dos ensinos de Shaul. Por quê? Porque são pessoas más. São pessoas más.
E nós vamos defender as boas novas de Yeshua. Quem estiver comigo vai defender até o fim. E vamos bater de frente com quem se autodeclara e com quem quer destruir as boas novas de Yeshua. Querem colocar as tradições na frente, querem colocar os mitos na frente, querem colocar as fábulas, as genealogias intermináveis, mas não querem se submeter ao ensino da Brit Hadashah. Por quê? Porque são malvados, são pessoas ímpias, são pessoas caluniadoras, irreverentes, desafeiçoadas, maldizentes, ingratas aos pais, pessoas desobedientes aos pais, pessoas que não têm vínculo nenhum familiar. Se eu estou de mal com a minha família, eu vou estar de mal com a comunidade, eu vou estar de bem com a comunidade do Eterno? Eu estou de mal com a minha família, eu vou estar de bem com a comunidade do Eterno? Nunca. Minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada o que a velha natureza deseja, porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Sistema resultante da perversão da Torá no legalismo. Se vocês são guiados pelo Espírito, meu irmão, Baruch Hashem. É evidente que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual. Olha aí, Isso aí você vê na vida, no testemunho das pessoas, decorrente com o tempo, você vai vendo. Impureza, indecência, adoração de ídolos, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa. Ela guarda uma briga. Contenda, gosta de uma contenda. Por isso que eu falo, a pessoa que gosta de viver com problemas e trazendo problemas, essa pessoa ela é desequilibrada. Cuidado com gente assim. Cuidado. Se ela não quer mudar, meu irmão, tome bastante cuidado. Ciúme. Ciúme é a mesma coisa de ter inveja. A pessoa tem ciúme de uma outra porque inveja uma outra. Então, isso é horrível. Ciúme, ira, ambição, pessoa ambiciosa. Isso eu vi, a gente vivencia todos os dias. Ambição por dinheiro que ninguém tem. Você já viu isso? Ambição por dinheiro que você não tem, mas tem gente que é assim. Egoísta, divisionismo. Ela causa o que? Divisão. Olha você que causou divisão. Olha você que causou intriga. Olha você que causou. E agora? Não adianta fechar os olhos não, filhão. Não adianta. Você que anda causando intriga aí, onde você está, onde você vive, onde você trabalha, onde você está na comunhão com os irmãos na comunidade. Olha aí. Divisionismo, intrigas, inveja. Ixi, só tem inveja de quem não tem nada. Você já viu isso? Não, é porque ela queria ser você. Ela queria ser você e não consegue. O que mais tem, gente? Embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas. A orgia está assemelhada a muitos aí. Agora eu posso me casar com 3 mulheres, 2 mulheres. Olha aí, tem gente apoiando. E as mulheres, coitadas, as mulheres dessas pessoas, infelizmente não conhecem a Brit Hadashah, não conhecem a Torá, não conhecem o Taná, desconhecem.
não sabe da essência, não sabe do princípio, não estudam a Brit Hadashah, porque está escrito que aquele que quiser ser líder tem que ser marido de uma só mulher. Então por isso que ele já desconsidera. Ele quer ter outras mulheres, porque arde o seu desejo. Seu desejo sexual é para ter outra, para ter 2, 3, 4, 5, 10, 20, muitas mulheres. E a mulher dele que casou com ele fica lá chupando o dedo, se submetendo a esta humilhação. Você que está me ouvindo aí, ó, se você está no judaísmo que apoia a poligamia, cuidado, seu marido ou seu líder, sei lá, quem quer que seja, está querendo promover orgia, tá? Então por isso que eu falo, é melhor você estar fora de uma comunidade judaica do que você fazer essas patifarias, fazer essas merdas. Melhor ficar lá fora. O ímpio, ele vai ser julgado pelos seus atos, que vai ser com menos rigor do que muitos que estão na comunidade se aproveitando de certa situação para chegar a isso. Então, olha só, é o que ocorre. Coisa semelhante a essa advirto agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino do Eterno. Não vai ter, vai ficar lá de fora. E é onde haverá choro e ranger de dente. Por isso que ninguém gosta da Brit Hadashah, porque ela condena o legalismo, ela condena o gentio. Você é gentio de submeter a Brit Milá, achando que você é alguma coisa. Você não é nada, você é lixo, você é esterco, você é um miserável, nu, coitado. Nós somos assim. Por isso que a misericórdia de Yeshua nos alcançou. Se submeta a isso, se arrependa. Fica aí se enfiando em negócio de querer ser judeu, rapaz. Cria vergonha na sua cara. Ser judia, moça. Cria vergonha na sua cara. Você não vai ser. Você pode pertencer ao judaísmo como nós pertencemos. Eu pertenço ao judaísmo nazareno, mas eu não sou judeu. Eu não tenho genealogia judaica. Eu não tenho, e Paulo está falando disso. Se eu não tenho genealogia judaica, se eu não tenho genealogia israelita, eu possa ser que eu seja Efraim, que se misturou aí, que está aí dado, ele foi dado aos deuses. Efraim se misturou. Então eu possa ser que seja. Então, como eu tenho uma busca pela verdade, o amor pela verdade, o amor pelo próximo, o amor pelo amor, então eu tenho um alto índice de que eu pertenço ao meu pai Abraão. Meu pai Abraão, ele era um nômade que ajudava as pessoas, que suplicou pelas pessoas, que amava as pessoas. Então, tal pai, tal filho. Os fariseus disseram para Yeshua: nós temos por pai Abraão. E Yeshua disse assim: olha, se ele fosse pai de vocês, vocês praticavam as obras dele. Vocês têm por pai o diabo, que é homicida desde a fundação do mundo, porque vocês querem me matar. Aí pegaram em pedras. Olha aí. Quem é filho de Abraão pratica as obras boas. As obras boas, não fica com intriga, com inveja, com rixa, não. Não fica assim. Não fica com fofoca, não fica... Pode ser que até no começo você está, né, na fase de transformação, você está se libertando dessas maldições. Por isso que nós aqui da comunidade, nós temos uma paciência muito grande com a pessoa que está chegando agora. Porque ela está chegando agora, ela está cheia de demônio na cabeça, ela está cheia de Deus na cabeça, ela está cheia de tradição na cabeça, ela está cheia de filosofia na cabeça, ela está cheia de coisas do mundo das estrelas na cabeça. Então nós temos que ajudar. Possa ser que ela seja um remanescente, aí ela vai se libertando. Ela vai se libertando. Quando pensar que não, ela se libertou e ela se tornou um verdadeiro tzadik, um justo. Não porque ela se auto-intitula, mas porque o Eterno a escolheu. Então, é isso que eu quero dizer.
E ele diz: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Contra essas coisas a Torá não tem nada contra. Se eu pratico isso, a Torá não vai me condenar. Agora, se eu pratico outras coisas, a Torá vai me condenar. Porque ela está aí para condenar. Está aí para condenar. Então, meu amigo, cuidado. O que vai trazer resultado é as coisas que não se veem. É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a fidelidade, a bondade. É isso que vai fazer. Só que ninguém quer, né? Ninguém quer. Querem priorizar outra coisa. Tá bom, vai indo, vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. Vá com Deus. Tá? Vá fundo. E Yeshua disse que o cão voltou para o seu próprio vômito. Então tem pessoas que estão indo bem, mas elas retrocedem. Ela voltou para o próprio vômito e comeu da outra lavagem que ela deixou lá. É isso aí. É isso aí. Então, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo este momento, se você é uma dessas pessoas que eu falei, que está envolvida com tudo isso que eu falei, que representa o mal, você corre sério perigo. Mas se você é uma pessoa que o seu coração está pulsionando, está te chamando para se arrepender desses maus desígnios e voltar para o processo de techuvá, não interessa se você vai desagradar A e B, se você vai desagradar fulano, cicrano. Quem é do eterno não está preocupado quem vai desagradar não, gente. Então, se você é essa pessoa, se volte verdadeiramente. É isso que eu tenho que falar para vocês hoje. Obrigado pela oportunidade que você nos concedeu para ouvir. Porque o ouvir, a palavra vem do ouvir, e ouvir a palavra do Eterno. Que o Eterno abençoe você grandiosamente. Em nome de Yeshua o Mashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.